Olá, vamos continuar o nosso passeio nesse maravilhoso mundo das bactérias probióticas e da ação que o leite humano pode exercer no organismo dos recém-nascidos em geral. Vejam bem, certamente vocês já leram em vários textos, já ouviram em vários eventos científicos acerca da importância do conhecido e propagado fator bífidus, né? Em geral, é muito comentado a ação que a flora bífida ou bifidogênica exerce no organismo do lactente. A ação que ela exerce no sentido de proteger, né, na realidade, a criança contra a ação de outros micro-organismos patogênicos. De quem nós estamos falando, a bem da verdade? Nós estamos falando desse conjunto de micro-organismos que aqui estão relacionados, que são bifidobactério bifidum, bifidobactério longo, bifidobactério brevis, bifidobactério infantes e bifidobacterium adolescentes, né? O primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós estamos falando de bifidum bactério bifidum, bifidobacterium longo, bifidum gênero, bifidum espécie, bifidum longo, bifidum gênero, longo espécie. Por que eu estou falando isso? Porque na realidade existe uma tendência de fazer com que Chico fique parecido a Francisco, quando na realidade não é. Existe uma tendência mercadológica de chamar de bífidos bactérias em geral, né? A bem da verdade, quando nós falamos de fator bífidos e de ação protetora no leite humano, nós nos referimos à flora bifidogênica. Nós não estamos falando de lactobacillus bifidus, gênero Lactobacillus. Nós estamos falando do gênero Bifidum bactério. Por que eu estou sendo tão enfático nesse ponto? Porque tão somente essas bactérias serão capazes de produzir uma ação tão completa na proteção do organismo do lactente como um antagonismo perfeito à ação de patógenos, uma estimulação importante à resposta imune e uma verdadeira modulação metabólica do intestino da criança. Exemplo de ação de antagonismo a patógeno, né? Essas bactérias, as bifidum bactérias com as suas respectivas espécies, né? Elas são capazes de utilizar a lactose do leite humano como fonte de carbono e energia para o seu crescimento, para a sua multiplicação, para a manutenção do seu metabolismo. Agora, essas bactérias, elas não crescem em qualquer meio de cultivo. Elas vão crescer num meio de cultivo de um tubo intestinal que tem resíduos de alimentos que contenham os seus probióticos. Quem são os probióticos que permitem o crescimento dessa flora? Os oligosacarídeos nitrogenados que só estão presentes no leite materno. Por essa razão, você não conseguiria um antagonismo a patógeno e um efeito tão completo dessa flora bifidogênica como você consegue com o leite humano, exatamente em função da presença deste fator de crescimento que é exclusivo do leite humano, o fator bífidos ou os oligosacarídeos nitrogenados. Mas vejamos qual a importância da ação dessas bactérias. Ao metabolizarem a lactose, essas bactérias produzem no tubo intestinal uma grande quantidade de ácido lático. Com isso, o pH do intestino fica baixo. E as enteropatogênicas invasoras, como nós já havíamos mencionado, não têm condição ou não encontram um meio favorável para se instalar onde o pH é ácido. Agora, até este ponto, os lactobacilos conseguem chegar. Contudo, essas bactérias são capazes de, metabolizando esse substrato, são capazes de produzir no trato intestinal da criança quantidades relativamente importantes de peróxido de hidrogênio, de água oxigenada. Importante lembrar que, por sua vez, o leite humano tem uma enzima chamada lactoperoxidase. A lactoperoxidase, que está contida nesse meio de cultivo, hidrolisa o peróxido de hidrogênio, produzindo meio de O2, oxigênio nascente. Com isso, qual a importância? O potencial de oxirredução do tubo intestinal fica numa condição de microaerofilia tendendo para aerobiose. As enteropatogênicas invasoras, para se instalarem, elas dependem de um potencial de oxirredução negativo. Elas dependem de uma condição de microaerofilia tendendo para a anaerobiose. Então, eu tenho a segunda importante barreira
sendo produzida para impedir que patogênicas se instalem a partir da produção de peróxido de hidrogênio. Como se não bastassem esses dois efeitos, um terceiro mecanismo de antagonismo a patógeno é a capacidade que essas bactérias têm de produzir ácidos graxos de cadeia curta no intestino. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são muito importantes por quê? Porque eles têm uma ação bactericida importante. Convido vocês rapidamente para uma breve reflexão acerca do que vocês já tiveram a oportunidade de ler nos materiais de controle de infecção hospitalar, por exemplo. Se você está num hospital onde você colheu um exame de um paciente, né, um material biológico qualquer contido num frasco e guardou numa geladeira e por um acidente esse frasco rompeu na geladeira e pressupõe-se que aquele material teoricamente deveria estar contaminado com pseudomonas, qual é a melhor maneira de sanitizar a parte interna da geladeira? Ninguém vai poder pegar uma geladeira e colocar dentro de um autoclave. A sanitização tem que ser com agente químico. Nessa situação, os manuais de uma forma invariável apontam não para utilizar o cloro, e sim ácido acético glacial diluído numa concentração em torno de 5%. Vejam vocês que coisa interessante. Essas bactérias produzem ácido acético em quantidades extremamente importantes. Esse ácido acético, ele na realidade funciona como um verdadeiro exocet, ele funciona como um elemento extremamente bactericida que vai aniquilar com as bactérias patogênicas. Então, olha o efeito do antagonismo a patógeno. Ácido lático pH baixo, peróxido de hidrogênio, potencial de oxirredução positivo, tendendo por uma condição de microaerofilia e uma grande quantidade de ácidos graxos de cadeia curta. Salmonella, Shigella, Porteu, Retigéria, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, enteropatogênica, sorotipo O, enterotoxigênica, enteroinvasora, não importa. Todas as patogênicas não vão conseguir se instalar num tubo intestinal com esse nível de proteção. Agora vejam vocês uma coisa interessante também. O processo de alimentação e nutrição, né, na realidade, ele vai para muito além daquilo que nós estamos trabalhando no período que a gente pode considerar como um período agudo. Todos nós conhecemos a máxima que nós somos aquilo que comemos. Um recém-nascido, ele é e será, por toda a sua vida, o resultado daquilo que ele se valeu no seu processo de alimentação. A depender do tipo de alimento que eu oferecer a um recém-nascido nessa fase tão tenra da vida, eu vou poder aumentar ou diminuir o risco da ocorrência, por exemplo, de doenças crônicas não transmissíveis. Eu vou poder, por exemplo, aumentar ou diminuir o risco que ele tenha algum problema de natureza de aparecimento de criptas aberrantes ou de surgimento de algum tipo de carcinoma. Veja que coisa interessante. Vários estudos mostram a importância que essa microbiota tem, sobretudo o bifidobactério breve, na produção de ácido linoleico conjugado de a forma mais, digamos, virgem dessa produção, porque esse ácido linoleico ele é extremamente instável, ele é produzido sobre as células de revestimento pavimentosa do intestino e é exato no momento da produção que ela exerce um importante papel inibidor, impedindo o surgimento de criptas aberrantes, exercendo, portanto, uma estimulação de resposta imune extremamente interessante. Poderíamos aprofundar a discussão nesse sentido, mas eu convido, por exemplo, a entender outros aspectos, como a relação que as bactérias do tubo intestinal podem estabelecer com o processo de nutrição no que diz respeito à utilização de minerais. Muitas das vezes nós discutimos a importância de se oferecer a quantidade exata de elementos como cálcio, como fósforo e como ferro, por exemplo. Mas não podemos perder de vista que não é só a quantidade que se faz importante, como também a qualidade e as oportunidades. Ou seja, são múltiplos os aspectos que nos permitem compreender e que exigem que seja ampliada a compreensão acerca da relação que as bactérias mantêm com o processo de alimentação e nutrição como um todo, né?
com relação, por exemplo, à importância dos ácidos poliinsaturados de cadeia longa, que são extremamente instáveis, e como que essas bactérias podem favorecer a manutenção e o processo de absorção. Vejam que coisa interessante dentro do escopo dessa discussão, né? A relação que essas bactérias têm com a questão do metabolismo de proteínas, né? Todos nós somos francamente conhecedores e favoráveis da lógica que nos impulsiona na direção de compreender que os recém-nascidos prematuros, sobretudo aqueles prematuros extremos, os recém-nascidos de muito baixo peso, né, eles têm uma necessidade nutricional diferente daqueles outros recém-nascidos que nascem em condições mais adequadas, em bom termo, por assim dizer. Diante disso, há uma tendência de se trabalhar com uma perspectiva de uma maior concentração de proteína na sua dieta. A questão fundamental que a gente precisa compreender é que um dos resultados da consequência do metabolismo de proteína é efetivamente o acúmulo de NH3, ou seja, de aminas tóxicas no tubo intestinal ou no organismo, melhor dizendo, como um todo. Objetivamente, o que acontece? Essa amina tóxica, esse NH3, ela tem uma grande capacidade de desenvolver o aparecimento de efeito carcinogênico, né? E como também tem uma ação putrefativa muito grande, ela é pró-carcinogênica, como assim se considera. Essas bactérias, pela sua ação de acidificação, elas proteinizam esse NH3, elevando a condição de NH4 e diminuindo essa ação negativa. Consideramos sim que é importante aumentar a carga proteica, mas por outro lado, o processo de alimentação e nutrição ele demanda uma situação ecológica muito mais ampla. E não pode ficar restrita na estequiometria do Códex Alimentares, porque quando eu aumento a concentração de um determinado elemento, eu desequilibro de outro lado, e um fator que vai ajudar a equilibrar todo esse ecossistema nutricional, objetivamente falando, são as bifidobactérias, e efetivamente nós só vamos conseguir isso se a criança tiver acesso ao leite materno. Um outro aspecto extremamente interessante, como mencionamos anteriormente, é exatamente esses ácidos graxos de cadeia curta, como o ácido acético, como o acetato, que tem uma ação bactericida, porém, também tem uma ação direta sobre a vasculatura colônica, estimulando essa circulação colônica e esse aumento de vascularização. Favorece de forma importante a absorção de cálcio, de ferro e de magnésio. Dessa forma, essas bactérias, elas como que estivessem contribuindo para o aumento da biodisponibilidade desses elementos no organismo. Objetivamente, né, nós não vamos aqui detalhar nenhum desses aspectos, mas tão somente chamar a atenção de vocês para uma consideração extremamente importante. Muitas das vezes nós somos indagados, ouvimos discussões ou lemos em textos científicos sobre a questão da capacidade que o recém-nascido tem de lidar com níveis elevados de colesterol. Nós sabemos, por exemplo, que o leite humano tem uma concentração de colesterol mais elevada e que esse colesterol ele é extremamente importante porque ele faz parte do todo o processo de estruturação. Agora, essas bactérias, elas têm uma ação direta nessa questão, como também elas são moduladoras para poder permitir que o organismo humano, à luz do postulado de Goldman, consiga ter um equilíbrio e vai fazer com que essa criança tenha uma maior capacidade de lidar com níveis de colesterol mais elevados na dieta na vida adulta. De que maneira? Exatamente porque essa microbiota, ela induz o aumento da síntese dessa enzima chamada BSH. Essa enzima, que não nos importa agora, efetivamente, o seu papel específico sobre a hidrólise da glicina, o que nos interessa efetivamente entender é que essa enzima tem uma ação muito direta na desconjugação dos ácidos biliares. Ela faz com que os ácidos biliares precipitem. E quando o ácido biliar precipita, ele induz a coprecipitação do colesterol que vai junto. Agora, esse não é o efeito mais importante, porque esse excesso de colesterol é eliminado nas fezes. O efeito mais importante, de ação mais prolongada na questão da imunomodulação, tem a ver
com o turnover que ela leva, com o que ela produz, com a exigência que faz, porque se os ácidos biliares precipitam, diminui a concentração de ácido biliar. Isso exige que o fígado entre num processo franco de biossíntese de novos ácidos biliares. E o substrato central para a produção desses ácidos biliares é exatamente o colesterol circulante. E aí, o fígado requisita do sangue o colesterol. Esse colesterol ele é convertido na biossíntese para ácidos biliares e o nível de colesterol circulante também baixa. Então é uma dupla ação, sendo que a segunda ação mais importante porque ela tem a ver diretamente com o processo de modulação orgânica. Por sua vez, essas bactérias também são importantes no ponto de vista de probióticos ao exercerem uma síntese direta de vitaminas importantes. Todos vocês sabem, né, que o leite humano é débil, ele não dispõe de vitamina K em quantidade suficiente a responder às necessidades do recém-nascido. Mas, na realidade, um recém-nascido que é alimentado com leite humano de forma exclusiva, ele tem a capacidade de produzir toda a concentração, toda a quantidade, de vitamina K que ele necessita a partir do processo de biossíntese dessa flora bifidogênica, dessa flora bífida com uma importante ação probiótica, e o mesmo raciocínio vale para as demais vitaminas, como lá adiante, quando formos discutir leite humano e outros aspectos, nós vamos voltar a tocar nesse assunto com maior grau de profundidade. Em síntese, tomando como exemplo a questão dos probióticos, nós já começamos a colocar para vocês, como pano de fundo, uma série de evidências sobre a importância do leite humano como um alimento funcional. Ou seja, o leite humano cumpre um papel que está para muito além do simples, entre aspas, simples, nutrir. É um alimento que, além de oferecer toda a estequiometria do Códex Alimentários, é um alimento que também é capaz de exercer reflexo para toda a vida. Por essa razão, para não perder a nossa forma de trabalhar, eu peço que vocês revisitem esses aspectos que nós acabamos de discutir sobre a dimensão probiótica do leite humano, a relação que essas bactérias podem manter com todo o metabolismo e não tão somente com o tubo intestinal, como geralmente nós somos levados a pensar, para que a partir desse ponto nós possamos entrar um pouco mais em outras evidências funcionais do leite humano. Eu espero vocês daqui a pouquinho. Vamos lá? Olá, vamos continuar então o nosso passeio acerca do leite humano, segurança alimentar e agora com uma ênfase muito especial acerca das evidências funcionais do leite humano. Até esse momento nós exploramos minimamente os aspectos antimicrobianos do leite humano. Agora, a funcionalidade do leite humano também ela se remete a aspectos anti-inflamatórios e imunomoduladores. Eu não quero nesse momento aqui discutir com vocês aspectos imunológicos do leite humano, mostrar para vocês que o leite humano tem IgA, IgG, IgD, IgL, lisozima, lactoferrina, leucócito, macrófago, interferon, celinha 3, celinha 4, até porque, na maioria das vezes, vocês já trazem esse conhecimento e também porque esse aspecto vai ser tratado lá adiante no capítulo Leite Humano, Qualidade e Controle. Eu queria tão somente convidá-los para que nós refletíssemos acerca de alguns pontos que são extremamente importantes. Algumas vezes nós nos deparamos com situações que nos levam a pensar se mães com história de alergia deveriam alimentar ou não os seus filhos, né? Crianças que são filhos de pais alérgicos, essas crianças, se forem amamentadas, têm maior risco de desenvolver alergia. Efetivamente, existe aí uma grande questão conceitual, de confusão. E uma das maneiras que eu considero das mais claras possíveis, né, da gente tentar responder esse aspecto, é pensando, por exemplo, na presença de uma importante citoquina ou de uma importante interleucina, que é a interleucina 4. Efetivamente, a interleucina 4,
ela é, dentre todas as interleucinas, a mais importante, talvez eu diria, interleucina imunossupressora no que diz respeito aos processos alérgicos. E olha esse estudo, como é que ele foi interessante. Trabalhou-se com 2 grupos de mães, foi um estudo epidemiológico com 2 grupos de mães com história anterior, com história pregressa de alergia e mães que não tinham história pregressa de alergia. A base desse estudo foi dosar a concentração de interleucina 4 nos 2 grupos de mulheres, no leite, melhor dizendo, desculpem, dos 2 grupos de mães. E qual é a evidência que o estudo traz? A evidência que o estudo traz é que as mulheres, mães, que tinham história prévia de alergia apresentavam níveis substantivamente mais elevados de interleucina 4 na composição daquele leite que elas produziam. Isso, ao invés de falar na direção contrária à amamentação dessas crianças, fala exatamente na direção, se é tão importante que toda e qualquer mãe amamente o seu filho, dentre outros fatores, por imunossupressão e diminuição do risco de alergia, nas histórias cuja a carga genética fala em favor de alergias, mais importante ainda é. Esse elemento é muito importante, porque quando nós vamos rebater essa discussão para as questões relacionadas ao pequeno recém-nascido prematuro, o recém-nascido de baixo peso, aqueles que são, sobretudo, os nossos principais clientes no que diz respeito ao leite humano, é muito importante que a gente tome uma série de cuidados para a manutenção das citocinas hematopoéticas, das células de linhagem branca do colostro humano e dos seus equivalentes, e nos cuidados para preservar essas propriedades ao longo do processamento. Veja que estudo interessante esse outro estudo que a literatura nos oferece. Não é um estudo novo, o que chama a atenção é que esse estudo, ele, apesar de ser um estudo muito antigo, que tem mais de 10 anos, ele é quase que totalmente desconhecido pela grande maioria daqueles que trabalham nesse cenário. Diz respeito a uma ação protetora que o leite humano é capaz de realizar, sobretudo decorrente da presença de uma outra citoquina hematopoética importante, que é a interleucina 10. A interleucina 10 ela tem um papel extremamente importante, que ela vai atuar no mecanismo de regulação da barreira intestinal dos recém-nascidos à resposta de antígenos estranhos. Ou seja, diria para vocês que ela talvez seja, ou seguramente a interleucina mais importante para impedir a ocorrência de enterocolite necrotizante. Num estudo com cobaias, se produziu uma mutação genética que levou à incapacidade dos filhotes dessa cobaia produzirem interleucina 10. Esses filhotes das cobaias, enquanto foram mantidos recebendo o leite da rata mãe, eles não tiveram o menor problema de enterocolite. Uma vez submetidos ao processo de desmame, a ocorrência de enterocolite foi de 100%, evidenciando a importante ação protetora dessa interleucina. Agora, a interleucina 10, efetivamente, como um dos imunomoduladores, talvez o mais importante presente no leite humano. Ela vai desde a inibição de uma série de outras interleucinas que têm papel importante nos processos inflamatórios, como ela é extremamente bioativa. Essa interleucina vai exercer um papel extremamente importante nas ações, por exemplo, de translocação bacteriana no nível de mucosa. E, importante lembrar, que os recém-nascidos, em geral, eles sofrem um retardo, eles não são, digamos, imunologicamente competentes para produzir a quantidade de interleucina 10 que eles de fato necessitam para ter uma proteção efetiva, né, de sua barreira intestinal, de sua mucosa intestinal. Portanto, os recém-nascidos em geral guardam um grau de dependência muito forte na interleucina 10 que eles recebem através do leite materno. Se nós falamos de recém-nascidos a termo, se essa realidade está dada para esses recém-nascidos, o que a gente pode esperar
de um recém-nascido prematuro que nasceu ainda sem estar pronto para a vida. O que nós podemos esperar de um pequeno recém-nascido de muito baixo peso? Para eles, então, essa dependência ainda é mais acentuada. Isso nos leva a uma obrigação muito forte no que diz respeito ao processamento e ao controle de qualidade do leite humano. Isso nos aponta para a direção de que não nos vai bastar tão somente assegurar que aquele leite que está sendo oferecido a um recém-nascido pequenino prematuro a partir do banco de leite não tenha bactérias patogênicas e que não vai causar nenhum problema para ele. Isso nos obriga a colocar na condição de que o leite que nós oferecemos deve ser coletado, manipulado, processado, sob um conjunto de regras e protocolos para que esses fatores, sobretudo essa interleucina 10, dentre todos os outros fatores, estejam efetivamente preservados para que eles atuem no organismo do lactente. Né? Na questão do processo de proteção, é muito interessante ressaltar também a capacidade que o leite humano tem na perspectiva de reduzir, né, os processos inflamatórios, também devido à presença de interleucinas de uma maneira geral. Esse estudo é um estudo experimental feito com cobaias, com ratos em laboratório, onde se trabalhou com filhotes de ratos, né, camundongos, que foram mantidos com leite materno da própria rata e filhotes de ratos que foram desmamados e foram, portanto, alimentados com outros alimentos. Nos dois conjuntos de cobaias foi induzido um processo inflamatório com carragenina. E a partir dessa indução do processo inflamatório, para poder medir o grau de inflamação que se produziu com essa substância, foi feita uma quantificação no sangue, né, da presença de neutrófilos. E o que esse estudo revela efetivamente? A presença de polimorfos nucleados foi absolutamente reduzida, estatisticamente inferior no conjunto de cobaias que foram mantidas com a alimentação do leite de sua própria mãe, evidenciando de forma bastante clara e objetiva a ação anti-inflamatória que essas interleucinas são capazes de produzir no organismo. Isso aumenta o nosso grau de responsabilidade no tocante à manipulação, no tocante ao processamento do leite humano nos nossos bancos de leite humano. Isso aumenta a nossa responsabilidade para permitir que esse efeito seja efetivamente observado nos recém-nascidos que recebem os produtos que nós distribuímos na nossa rede de bancos de leite humano. Outro aspecto interessante, né, para chamar a atenção de vocês. Na mesma linha, filhotes de ratos mantidos em lactância materna, em aleitamento materno exclusivo, da própria mãe, da própria rata e desmamados, alimentados com outros alimentos. Indução de colite nos dois grupos utilizando ácido acético a 4%. Efeito anti-inflamatório em 100% daqueles que foram mantidos com o leite de suas próprias mães. E aí nós não estamos falando de todo o conjunto, não estamos falando tão somente de um elemento ou de outro, mas de todo o conjunto de substâncias presentes no leite humano. Efetivamente, há de se considerar que o nosso protocolo para processar, para manipular e controlar a qualidade do banco de leite humano tem que nos obrigar, de forma muito estrita, à preservação dessa ação protetora. Inúmeros são os estudos que evidenciam o aumento ou a diminuição da chance de ocorrer enterocolites. O estudo muito antigo que eu trago para vocês, propositalmente de 1990, portanto é um estudo que traz um conhecimento conhecido há décadas, evidenciando o quanto que as fórmulas láticas são objetivamente aquelas que mais geram a probabilidade da enterocolite, da ocorrência de enterocolites. O leite humano, quando submetido a algum tipo de suplemento,
e o leite humano de bancos de leite humano, onde todos os estudos consideram o leite humano no sistema europeu. Por fim, o leite da própria mãe, quando ele é tão somente um carreador e é manipulado com técnicas inadequadas. Mais uma vez, chamo a atenção para a importância de respeito ao protocolo, para respeito às condições higiênico-sanitárias, para respeito às técnicas de controle de qualidade nos nossos bancos de leite humano. Em termos práticos, mais adiante, nós vamos apresentar para vocês o leite humano como sendo um sistema composto por fases, no qual nós vamos poder dizer a vocês que as mais de 250 substâncias presentes em sua composição estarão estruturadas ou se apresentam estruturadas em 3 frações: solução, suspensão e emulsão. Onde nós vamos discorrer, não agora e lá no capítulo Leite Humano, Qualidade e Controle, sobre todos os fatores de proteção à composição da fração solução, da fração suspensão, a sua importância prática, da fração emulsão, os cuidados necessários que devemos ter para garantir que essa integridade se mantenha, como também vamos oferecer a vocês a oportunidade de utilizar alguns indicadores, algumas ferramentas, alguns instrumentos que vão nos permitir, sobretudo, exercer uma ação de controle externo da qualidade desse produto. Utilizar, por exemplo, como vocês verão mais adiante, a técnica do crematócrito como um instrumento que vai permitir controlar a relação entre o conteúdo imunológico e o conteúdo energético ou o conteúdo calórico do leite humano. Nós vamos também ter a oportunidade de entender o real significado da acidez do Ornick e a sua importância, quer do ponto de vista de indicador higiênico-sanitário, quer também como indicador indireto de aspectos nutricionais. Trago isso também para vocês na perspectiva de ressaltar a importância que esses mecanismos de controle têm sobre o processo de acidificação, sobre a ação das bactérias presentes no leite, que, como nós vimos, são perfeitamente adaptadas e precisam ter o seu crescimento de alguma forma freada, né? Como que, efetivamente, né, os nutrientes podem estar vulneráveis durante o processamento, como por exemplo na etapa de pasteurização, se não for bem conduzida ou bem respeitada. Todas essas questões devem ser tomadas em conta em sua dimensão prática para que o leite seja coletado, mantido em condições satisfatórias em cadeia de frio, sob rigoroso controle de temperatura, de transporte, como será detalhado mais adiante, para evitar ou minimizar alterações na composição que desestabilizem esse sistema composto de suas frações e não permitir que essas alterações gerem macroestruturas que poderão vir a comprometer o processo de utilização desse produto, que do ponto de vista teórico é tão importante, né, e cujo desenho foi feito pela natureza para ser consumido diretamente do seio da própria mãe, mas que por uma necessidade nós somos obrigados a colocar um terceiro elemento nesse processo, que é um elemento intermediário, que é o vidro. No caso dos nossos pequenos recém-nascidos, prematuros e de baixo peso, o leite obrigatoriamente tem que passar numa etapa inicial do peito ao vidro e do vidro para a criança. Então é muito importante que nós, profissionais de bancos de leite humano, profissionais dedicados ao processamento e o controle de qualidade do leite humano, tenhamos sempre em foco, né, todos esses aspectos maravilhosos que nós acabamos de discutir. Mas isso não nos basta. Não nos basta conhecer toda essa dimensão. Nós temos que obrigatoriamente compreender que esse conhecimento teórico ele só vai ter função a partir do momento que eu conseguir trabalhar com qualidade no meu banco de leite. Né? A dimensão qualidade será discutida mais adiante e nós vamos entender desde agora que essa qualidade só será possível de ser construída se nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre as especificidades que geram necessidades nutricionais nessa criança, necessidades de alimentação nesse pequeno recém-nascido, necessidades essas que vão requisitar
características do meu produto que vão ser capazes de, uma vez conhecidas, transformarem-se em atributos de qualidade para responder a cada um desses requisitos. Esse é o nosso grande desafio nesse curso. Essa é a nossa grande expectativa em caminhar com vocês. É a expectativa de, juntos, apontarmos na direção de como retirar das páginas dos livros, dos textos científicos, o conhecimento necessário para colocar na vida. E aí poder responder com forma pronta, rápida e segura o que Goldman nos coloca em seu postulado, quando nos diz que a utilização de outros alimentos que não o leite humano, que a introdução de uma proteína heteróloga, ela pode gerar situações que levem a uma série de alterações no sistema imunológico, podem levar a uma situação de uma imunossupressão que, por sua vez, venham a favorecer o desenvolvimento das chamadas doenças crônicas não transmissíveis ou doenças autoimunes, que, resumidamente, estão contidas nesse modelo explicativo. Aleitamento artificial, proteína heteróloga, hipertrofia do sistema linfóide, doenças relacionadas ao sistema autoimune. Maravilha! Do ponto de vista teórico, nós já sabemos quase tudo. Agora, como é que eu coloco isso na prática? Como que eu posso efetivamente trabalhar com essa perspectiva, compreendendo que o alimento ele tem um conceito muito mais amplo? Como que eu posso permitir que efetivamente o leite que foi desenhado para ser consumido diretamente no seio tenha de forma importante a redução do risco biológico quando é levado a um frasco para ser levado ao pequeno prematuro que está numa UTI neonatal? Esse é o nosso compromisso nesse curso. Esse é o nosso grande objetivo maior. Por essa razão, ao nos aproximarmos do ponto final desse módulo teórico, que teve a intenção tão somente de convidá-los para fazer uma breve incursão sobre o mundo biológico do leite humano que nos aguarda mais adiante, que nós tenhamos agora, ao terminar esse primeiro ponto da conversa do mundo biológico, tenhamos a chance de irmos até o módulo prático, para que possamos também começar a discutir os aspectos que juntam fato e teoria, academia e serviço de saúde, concepção acadêmica com o mundo real. Ou seja, vamos juntos ao módulo prático para ver o que de verdade nós podemos fazer para tirarmos das páginas do livro todo o conhecimento teórico importante que o leite humano traz e colocá-lo na vida em favor da saúde da criança e assim permitir que o leite humano seja de verdade o medicamento que essas crianças precisam e não que o medicamento que elas tenham que consumir no seu cotidiano pela ausência do leite humano se transforme no seu alimento. Vamos ao módulo prático. Vamos lá?